Olá, amigos! Hoje iremos abordar o relacionamento entre os três poderes da República, que deveriam, de acordo com a Constituição, serem harmônicos e independentes. O convidado de hoje é o Dr. José Sena, advogado renomado na área do direito administrativo, na defesa dos concurseiros e consumidores. O Dr. Sena tem uma forte atuação nos tribunais superiores em Brasília. Seja bem-vindo, Zé Sena. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Sérgio, e essa questão da idoneidade moral aí parece que está deixando a desejar nos cargos políticos no Brasil hoje, de modo geral. Olha, Zé, eu vejo com muita tristeza a falta de compromisso entre os nossos representantes, seja no Congresso Nacional, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado Federal. Eles são eleitos e parece que quando chegam lá, eles se esquecem de quem os elegeu, né? Então nós estamos vendo um comportamento lastimável dessas pessoas agindo em completo desacordo com os desejos do seu próprio eleitorado. E, por causa disso, eu acredito que nas eleições de outubro deste ano, nós teremos uma renovação assim extremamente alta, tanto na Câmara de Deputados, quanto no Senado, quanto nas assembleias legislativas. Sim, e quais as principais funções do Senado Federal, Sérgio? Olha, Zé, pelo que eu conheço da Constituição, a principal atribuição do Senado é fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Mas tem uma função que eu considero muito mais importante do que essa aí, que é a questão do Senado ser o único órgão que faz o controle da atuação tanto do presidente, do vice-presidente e dos ministros de estados, né? O único órgão que pode processar essas altas autoridades é o Senado Federal. Inclusive, nessa lista aí, tem também os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, né, Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União. Então, essas atribuições do Senado elas fazem aquele pesos e contrapesos da Constituição. E o que nós estamos vendo no presente momento no Brasil é que o Senado, por vários motivos, né, ele não exerce esse poder de fiscalizar, de punir e até caçar o mandato das autoridades que saem da linha, né? Ao deixar de cumprir esse dever constitucional, o Senado cria essa situação em que nós vemos aí no Brasil atualmente, de autoridades fazendo sua própria lei, aplicando sua própria lei, atuando em completo desacordo aí, não somente da Constituição, mas também do Código de Processo Criminal e etc, etc. Então, muitos desses males que eu vejo no momento são causados pela covardia dos senadores e dos atuais deputados federais. O que você acha disso? Você é advogado, você deve saber disso melhor do que eu. Verdade, Sérgio. Ao que tudo indica, né, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, a questão da produtividade deles é muito baixa. O próprio Poder Judiciário, né, no Brasil hoje a gente tem um alto custo do judiciário, talvez um dos mais altos do planeta, e a produtividade é baixíssima. A gente viu aí nesse período da pandemia, os tribunais todos fechados,
e agora para voltar a trabalhar presencialmente, os tribunais fazem uma marcha lenta, o próprio Congresso Nacional é lento na produtividade. Nós temos, eu sou advogado especialista em concursos públicos, e eu vejo que, por exemplo, a Lei Geral de Concursos está tramitando há 20 anos. Há 20 anos que começou com um projeto de lei lá do Jorge Baumhausen, e está lá no projeto 252 da Câmara, já passou pelo Senado, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, e aí aparecem, né, mais projetos, vão pensando a esse projeto principal, mas tem 20 anos que eu advogo na área de concursos públicos e sempre a mesma ladainha, né? Não existe lei que regulamente os concursos. O Congresso Nacional hoje, as duas casas, está com a baixa produtividade, é um comodismo, né? O Poder Judiciário está com uma lentidão nos processos judiciais. O povo sabe disso, a sociedade toda é que perde, né, Sérgio? Ou seja, e como você avalia a atuação dos senadores, de modo geral? Olha, eu avalio da pior maneira possível, né? São pessoas fracas, muitas delas com o rabo preso, e quando eu digo que elas têm o rabo preso, não é só no aspecto de estar respondendo processo, de estar com processo na gaveta aí de algum juiz, né, algum ministro, mas também com o rabo preso por interesses. Eu fiz um vídeo agora recentemente falando como caçar 27 senadores. E lá eu dou alguns critérios para que as pessoas observem na hora de eleger um senador. E um dos critérios que eu coloquei lá é que advogados que têm grande interesse em causas, por exemplo, como é o caso que falam aí do senador aqui de Minas, né? Que tem causas bilionárias, né? E não se convém votar nessas pessoas, porque, de uma certa maneira, eles ficarão responsáveis por punir juízes que estão lá para decidir sobre os seus interesses, digamos, jurídicos, né? E isso aí gera um conflito de interesse. Eu não estou falando daquele advogado normal, como você, como outros, não. Eu estou falando daquele advogado que defende interesses bilionários, né? Você é um advogado de concurso. Suas causas são de 20 mil reais, 30 mil reais, 10 mil reais. Essa turma não. Eles têm causas de bilhões de reais, né? É dinheiro para enriquecer uma família por 5 gerações. E aí se cria essa situação desse pequeno grande homem que hoje comanda o Senado, né? Tem 1,90 m e tantos de altura, mas a coragem é de um rato, né? Que não coloca em pauta os pedidos para apurar as irregularidades, as supostas irregularidades cometidas por autoridades. Eu acho que chegou lá um pedido de apuração, não cabe ao presidente do Congresso, ou mesmo o presidente da Câmara, ficar segurando nada, não. Ele tem que consultar os pares, se tiver um apoio mínimo ali de 20%, 30% dos seus pares, tem que colocar em votação, né? Então a gente vê situações aí onde o que está prevalecendo é o exclusivo interesse pessoal. E isso está prejudicando o funcionamento da Constituição, porque quando a Constituição foi feita em 1988, não se imaginava que nós teríamos esses senadores covardes que nós temos hoje, né? Então, eu recomendo aí quem está assistindo essa live para ir lá no meu canal do YouTube e olhar lá esse vídeo de como caçar 27 senadores de uma pernada só, né? E você, Zé, o que você diz aí sobre o desempenho do Rodrigo Pacheco e do Lira? Olha, o Lira parece que é mais antenado com a pauta do executivo, né? Já o senador
Rodrigo Pacheco, a voz do povo é a voz de Deus, né? Ele, ele não tem a quiescência do clamor popular. Até porque a postura dele tem sido de até gladiar com a pauta importante para a população, que é a pauta do executivo. O executivo é que governa. Os outros poderes têm que fazer o que eles foram constituídos para fazerem. O Congresso Nacional não foi constituído para governar, e sim para legislar. E o que acontece? Quando a Câmara e o Senado não legislam, aí vem lá a Suprema Corte, porque o STF não é um tribunal constitucional, o STF vem tapando buraco. De quem? Do Congresso, que deixou de legislar. Então, acontece uma maneira de legislar incorreta, totalmente esdrúxula, aí vem aí decisões de vulto importantes que afetam demais o povo. Por exemplo, aquela demarcação da terra indígena, Povo do Sol, por exemplo, Terra do Sol, que pode afetar bruscamente o agronegócio. Então, assim, demarcar, aumentar de forma excessiva as terras indígenas, os índios nem andam, né, aumentando tanto assim. Então, a gente tem esses desvios, ou seja, o Congresso não legisla, o Supremo vem legislar. O pior que o Supremo, como diz alguns aí, virou um partido político, porque eles decidem conforme a ideologia política, em alguns casos, e aí vem essa inquietação com a Suprema Corte, né? Com o Congresso Nacional, que você bem disse. Agora, o que nós temos que ver é o seguinte, Sérgio. Com as diretas já lá em 85, passados os governos, né, do Sarney e Collor, com aqueles choque de planos heterodoxos, que afetou em muito a população está calejada. Com a chegada da direita ao poder em 2018, com o Bolsonaro, o povo parece que acordou e não quer arriscar. Eu vejo isso na conversa das pessoas, desde a pessoa mais simples aos mais letrados. As pessoas não querem correr o risco do Brasil dar um passo atrás. E a nação foi saqueada com esses governos corruptos que passaram por aí. Então, a classe política está muito inquieta com o governo de pulso firme, que é o governo Bolsonaro, tá? Que está aí, e a comprovação disso está aí, 10,5% de desemprego, né? Em plena final de ciclo de uma pandemia que durou 2 anos e pouquinho. Então, assim, nós temos que aplaudir essa direita que chegou para ficar, e nós não podemos correr o risco de dar um passo atrás. Mas, Sérgio, e essa polarização do candidato do PT, eu nem vou dizer o nome, e o presidente Bolsonaro, o que você acha dessa polarização? É a falta de uma reforma política, a falta de uma reforma eleitoral bem feita? O que você acha disso tudo? Eu acho que o sistema partidário no Brasil é uma vergonha completa, né? Os partidos aqui funcionam como um cartório. Então, esses cartórios, eles manipulam as candidaturas, dificultam as candidaturas de algumas pessoas, facilitam a candidatura daqueles caciques, e poucos partidos aí têm uma administração séria, né? Eu estou num partido atualmente, que é o PTB, que sofreu uma guinada nos últimos 2 ou 3 anos. O presidente do partido, Roberto Jefferson, deu uma guinada à direita, né? E hoje o PTB é um partido que está no seu estatuto como sendo um partido defensor dos princípios cristãos, do livre mercado, enfim, das pautas da direita. Hoje são 33 partidos no Brasil. Dos 33, apenas 4 apoiam o presidente Bolsonaro. É o PTB, o PL, o PP
e o Republicanos, né? Então, esses 4 partidos, eles estão na base do atual governo, né? E a gente vê que essa polarização entre as figuras do presidente Bolsonaro e do Lula, elas são polarizações normais. Eu, há mais de um ano, que vem falando que não existe espaço para uma terceira via, para um candidato isentão, que não é nem quente, nem frio, não está aqui, nem está ali, no estilo aí do Dória, do Alckmin, né? Apesar que o Alckmin agora virou petista, mas assim, esse perfil safadinho de vote nele porque ele é bonitinho, simpático e tal, a população não quer. A população quer saber de todos nós se você está do lado A ou se você está do lado B. Não tem espaço para malandragens, né, para escapar pela porta sem falar sobre seu posicionamento. Enfim, eu vejo esse posicionamento, essa polarização, como natural e até desejável, porque antes havia uma polarização entre a esquerda e uma falsa direita. Você imagina quantas eleições nós tivemos no Brasil onde o PSDB era apontado como inimigo do PT, o PSDB era extrema-direita, e olha os candidatos, Alckmin e Serra, né? Eu vou te contar, quando eu lembro dessas coisas, o doutor Zé Vânio, me dá até raiva, porque a gente até acreditava nessas mentiras lá atrás. Então a gente vê hoje que é aquela teoria da estratégia das tesouras, né? Ficam os dois numa mão só aqui, ó, brigando, mas os dois são da mesma mão, né? E falando, não, ele é extrema direita, ele é extrema esquerda, e os dois lá do mesmo lado, né? Agora não. Agora você tem uma oposição entre duas ideias diferentes. Ou você está do lado esquerdo ou você está do lado direito. Não tem nada aqui no meio para poder nos enganar dessa vez, né? É E verdade. você? Como é que você vê essa polarização? Ô, Sérgio, a questão, ela é, a meu ver, ela é emblemática, assim, ela não é uma bipolarização natural. Eu acho que eu vejo como aquela questão. Em primeiro lugar, é pela falta da reforma política bem feita, né? Porque, a meu ver, a gente não teria um leque de para 33 partidos. A gente teria, no máximo, aí uns 5. Seria um partido de centro, um de esquerda e de direita, extrema esquerda e extrema direita, ideologicamente falando. Sim. Agora, a questão da bipolarização, eu acho muito engraçado, porque quando você pergunta para o pessoal que é pró-Bolsonaro, eles têm argumento para dizer que quer que o Bolsonaro continue, quer que o país continue adiante. Mas do outro lado, os esquerdistas, eles não têm argumento, porque um fala assim, mas seu candidato é ladrão. Ele não importa se o candidato é ladrão. Ele, se não tem proposta, ele também não importa. Ele parece que é uma doença que existe em time de futebol. O time pode estar lá na terceira divisão, que ele está torcendo para o time. Eu vejo mais por esse lado. Ou seja, agora, mudando. Não, mas aí, até fazer um adendo aí, eu para votar em alguém, para escolher um presidente, um governador, um deputado, eu tenho várias exigências, né? A primeira exigência, mas a primeira é de honestidade. Se o cidadão não for honesto, eu não vou nem analisar as outras 5, 6 exigências. Você imagina, você contrataria um funcionário para o seu escritório de advocacia, um ladrão, para cuidar da sua conta bancária? Quer dizer, chega a ser absurdo o eleitor até analisar a possibilidade de votar numa pessoa com histórico desses que a gente está falando aí, né? É um absurdo. É verdade. O que você tocou aí no assunto é um dos pilares da fortaleza do bolsonarismo, né? Virou um movimento,
foi um choque de honestidade, porque você viu que não teve, nesse governo dele, nenhuma corrupção, né? O pessoal forçou a barra com CPI do circo lá, parará, mas não tem jeito. Então, assim, é um governo que veio dar um choque de honestidade e, com isso, de credibilidade. O Bolsonaro ele chutou aquela fórmula antiga, que era que o presidente chegava através do conluio, né? E ele chutou o pau da barraca e fez uma união com o povo é que manda, você está entendendo? Então, assim, o poder emana do povo. E o Bolsonaro foi esperto, ele quebrou essa ponte com a grande mídia, né? A grande mídia, e os financiadores da campanha, porque ele fez campanha com R$ 1 milhão, R$ 1 milhão e 500, né? Porque ele arrecadou 2,5, doou 1 milhão lá para a Santa Casa, lá do Juiz de Fora, etc. Ou seja, e esse gargalo aí do governo, né? O problema do petróleo e da Petrobras, que vem arrastando esses governos passados, não fizeram nada em cima disso, e agora vem essa crise mundial aí, vem esse problema do preço do petróleo. O que você acha dessa questão, dessa novela dos combustíveis e da Petrobras? O que você pensa a respeito, especificamente, desses assuntos? Ô Zé, eu outro dia tive uma discussão com um motorista de táxi, né? Ele falando que era contra a venda das estatais e que as estatais são do povo, que o petróleo é nosso, aquela baboseira que só idiota acredita, né? E logo em seguida ele desceu além nos políticos ladrões, desonestos, etc, etc. Eu falei, meu amigo, você vê que na sua própria, em 2 minutos de conversa, você falou duas coisas que são totalmente incompreensíveis. Quer dizer que você quer pegar uma empresa sua, né? Porque já que a Petrobras é sua, as estatais são administradas por políticos. Você acabou de falar que os políticos são todos ladrões. Então você quer colocar ladrões para administrar suas empresas, é isso mesmo? Aí ele travou, né? Porque ele ficou, não, mas não é assim. Eu falei, não é assim como? Você não assistiu o que fizeram na Petrobras, o que fizeram nos Correios, o que fizeram nos fundos aí de todas as empresas estatais? Então, a solução para o problema da Petrobras e de todas as estatais é Correio, é Banco do Brasil, é o que for. É privatizar. E antes de privatizar, eu acho que a Petrobras, por exemplo, ela precisa ser dividida em umas 3 ou 4 empresas menores e, além de ser dividida para ter concorrência, tem que abrir o mercado para participação de empresas de fora. Se tiver uma empresa lá na Europa que quer vender gasolina aqui, que venha vender gasolina aqui. Porque somente com a privatização é que nós vamos deixar de ser roubados e vamos ter de ficar pagando prejuízo. Eu fiz um vídeo aí há 2 anos atrás falando sobre o preço da gasolina. Naquela época, o preço da gasolina estava R$ 4,70. E eu peguei aquele preço, eu sou engenheiro, abri a planilha e descobri que naquele preço de R$ 4,70, mais ou menos 60 centavos, né, quase 15% do preço da gasolina, era para pagar o rombo do petrolão. Então, você veja a situação. A empresa estatal, quando ela é roubada, como a Petrobras foi roubada, e ela é monopolista, como a Petrobras ela é roubada, o que eles fazem? Eles aumentam o preço, porque você só pode comprar deles. Se a Petrobras fosse uma empresa privada e ela tivesse sido roubada do jeito que ela foi, nós estamos falando de bilhões de reais, ela teria quebrado e teria nascido outra empresa concorrente no seu lugar. Como ela é estatal, ela põe o preço da gasolina lá no alto, incluindo o prejuízo que ela teve nos furtos de que ela foi vítima, e eu, você, todo mundo que está nos ouvindo, que não teve nada a ver com aquelas falcatruas, é que vai pagar gasolina cara. Então, a solução para todas as estatais, eu não tiro aqui da minha lista nenhuma, é
dividir quando elas são monopolistas e vender. É isso aí que é a minha receita. E você concorda com isso? Olha, é engraçado. Naquela época da crise, das greves dos caminhoneiros, eu li um artigo muito interessante. E no artigo citava o seguinte, que tem 3 países hoje no mundo, Brasil, França e o outro, o terceiro eu não me recordo, que tem petroleira, participa de petroleira. E são onde acontecem as greves de caminhoneiros. Nos demais países não existe greve porque o governo não participa de petroleiras. E, somado isso, outro dia eu estava lendo também sobre como é na Noruega. Eles constituíram um fundo soberano para o governo vende os royalties e esse royalties ele ajuda a constituir o fundo soberano para regular os preços dos combustíveis para a população nos tempos que precisam, tempos de guerra, os tempos que o preço do petróleo, tempo de crise do petróleo, quando o barril do petróleo sobe muito, então eles jogam lá o subsídio e não tem efeito para a população de modo geral. Seria um modelo interessante para o país, junto com essa ideia sua de fracionar a Petrobras. Claro que o preço vai lá para baixo quando vem a concorrência, né, Sérgio? Mas essa Zé, questão... Sim. eu vou te falar com uma experiência de 30 anos como empresário. Se você pegar o ramo de padarias e colocar uma padaria Brás no Brasil, né, vendendo pão para todo mundo, a primeira consequência que vai ter é o pãozinho, em vez de custar X reais, vai custar 20x. E você nunca mais vai receber um pão quente, um pão do dia, né? Você vai pegar aqueles pão mofado de uma semana atrás e com preço absurdo. Então não tem solução. Essa questão de político administrar empresa, para mim, político que é contra a privatização é corrupto já de cara. Porque quando você vê uma pessoa defendendo que seja privatizado, então amanhã, por exemplo, eu viro um exemplo, né? Eu viro deputado federal. Se o cara é ladrão, ele quer tomar conta de uma estatal, né? Ele quer pôr lá um comparsa dele para furtar a estatal. Se o cara é honesto, ele fala, vamos vender isso aí, vamos investir na educação, na saúde, na segurança e tudo mais. Então, para mim, quem é contra a privatização de empresas estatais, monopolistas, péssimas prestadores de serviço, já é um corrupto de cara. Não interessa a explicação dele. Já é bandido, para mim não tem conversa. Então, empresa estatal nem deveria existir, né? Nem deveria existir. Começa por aí. Os Estados Unidos hoje têm os melhores preços para qualquer produto. Qualquer produto. Você vai comprar um tênis, lá é mais barato. Você vai comprar um carro, lá é mais barato. Você vai comprar gasolina, muitas vezes é mais barato que aqui. Então, lá não tem uma USA, Petro USA. Não tem. Né? Tem 500 empresas petrolíferas disputando a tapa o direito de abastecer seu carro ou seu caminhão. Quanto à questão dos caminhoneiros, é bom dizer o seguinte: o Brasil, pelo modelo de transporte que foi implantado lá em JK, é um modelo sobre rodas, né? Então, a gente anda nas estradas aí, eu peguei a Rio Bahia outro dia, eu peguei a 251, você pega filas de caminhões de 15, 20 quilômetros de caminhão, né? Então, é uma categoria extremamente importante que é covardemente explorada pela Petrobras, e isso precisa de uma intervenção forte dos nossos governantes. Tem que privatizar essa máfia, não tem outra saída. Paralelamente com isso, nós temos também que implantar o transporte ferroviário, porque um único trem de transporte ele substitui 70, 80 caminhões nas estradas, né? E com um transporte muito mais seguro, até para a gente que transita nas estradas. Porque você também transita nessas estradas que eu falei, você pega aqueles caminhões bitrem, caminhão com 40, 50 metros de comprimento.
Se um caminhão daquele perdeu o controle, meu amigo, você está morto, quando você acordar, você já morreu, né? Mas, enfim, para encerrar aqui, Zé, que nós já estamos chegando no tempo que eu te pedi aí para fazer essa entrevista, eu gostaria de saber o seguinte: eu estou vendo aqui lá atrás de você o número 10. Eu queria saber quais são os seus projetos, se você está afiliado, se você é pré-candidato a alguma coisa, ou você não pretende mexer com política. O que você pretende fazer aí? Dá essa notícia em primeira mão aqui para a gente. Sérgio, é o seguinte: para você não aceitar as coisas erradas que andam acontecendo no Brasil hoje, é muita coisa. Você tem um governo, um executivo de pulso firme, querendo governar, aí vem uma cambada querendo atrapalhar, e atrapalha, você sabe disso muito bem, e você fica com receio do país dar um passo atrás. Sérgio, se os senhores deputados e os senhores senadores, se eles não estão dando conta do recado, nós temos que fazer isso que você propôs, por exemplo, que é demitir 27 senadores. Então, para você ficar de cabeça erguida e contribuir com o desenvolvimento do país, você tem que, como diz o ditado, dar a cara a tapa. E eu resolvi me filiar ao Partido Republicanos. Estou filiado, irei me colocar à disposição do partido para, na convenção, se for o caso, eu me candidatar a senador por Minas Gerais. Então, eu sou pré-candidato a senador por Minas Gerais. As pesquisas recentes para o Senado de Minas Gerais, a gente vê aquelas figurinhas de cartas marcadas, que você sabe muito bem que não vai levar a sério o governo, o povo de Minas Gerais, lá no Senado Federal. E outra coisa, se eu chegar ao Senado, a minha mesa não terá gavetas. Então, principalmente se chegar à presidência, tudo que chegar lá, eu vou dar andamento, eu vou dar seguimento, não engavetarei nada, principalmente quanto a assuntos de pessoas que desrespeitam a Constituição, principalmente essas figurinhas que estão acostumadas, né, atualmente, a jogar fora das 4 linhas da Constituição Federal. Pois é, Zé. Essa notícia fica em primeira mão para todos os nossos ouvintes, né? Eu quero agradecer aí a oportunidade de você ter falado conosco e agradeço a todos que nos acompanharam e passo as palavras aí para você fazer a sua despedida final. Antes, vou lembrar todo mundo aí para procurar os nossos canais aí no YouTube, Facebook, Instagram. Basta procurar meu nome, Sérgio Americano Mendes. Pode dar suas palavras finais aí para a gente encerrar a entrevista de hoje. Eu agradeço a todos vocês que estão nos assistindo, tá? E gostei muito da nossa conversa, Sérgio. Eu acho que é muito produtivo esse debate, né? A gente construir uma saída para o Brasil continuar com a liberdade. Nós não podemos ficar de cabeça baixa com os movimentos que estão contra o desenvolvimento, os movimentos que estão contra a cercear a nossa liberdade. Muito obrigado e boa noite. Um abraço.